Lucas, capítulo 22, versículo 41. Lucas, capítulo 22, versículo 41. Amém? E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém? Não se faça a minha vontade, mas a tua. Quem estava falando aqui é o nosso próprio Senhor Jesus. E o que eu quero deixar nessa noite é sobre o quanto que nós estamos praticando a vontade de Deus em nossa vida. Ou o quanto dela nós realmente estamos querendo. Por uma coisa que eu percebo, Jesus aqui, os momentos antes dele saber que ele ia ser crucificado, ele já sabia, ele foi aos pés, ele foi orar e pediu para Deus, se possível, que afastasse dele este cálice, em outras palavras, que afastasse dele a crucificação. Muitas vezes, nós pensamos a crucificação do Senhor simplesmente com aquele ato, que nem eu falo, o ato físico. O ato físico de que ele foi pregado na cruz, que ele foi açoitado. Isso sim, mas muitas pessoas dizem, mas teve muitas outras pessoas que também sofreram mortes terríveis. Sim, sofreram mortes terríveis. Mas somente Jesus sofreu também o espiritual. Mas como assim o espiritual? Porque nesse ato ele levou com ele todos os nossos pecados. Por causa desse ato, todos os nossos pecados foram perdoados. Nenhuma outra pessoa passou por isso. Nada, somente Jesus. Mas mesmo sendo ele chegou e pediu para o seu Pai Deus que, se pudesse, tirava dele esse sofrimento. Mas ele acrescentou uma coisa que eu acho muito importante: mas só se for a vontade de Deus. Ele não quis impor a vontade acima de Deus. Mas como assim? Porque hoje em dia, nós estamos querendo, eu sempre gosto de falar, nós acabamos colocando o nosso eu na frente. Quando nós pedimos alguma coisa para o Senhor, viemos à igreja pedir, nós não acabamos querendo que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Que ele seja o mediador para que cumpra as nossas vontades na nossa vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Como eu vou dar exemplo, eu tenho que dar de mim, eu não posso dar de outra pessoa. Um exemplo que aconteceu comigo. Mas como é que eu vou saber quando que Deus quer que eu faça isso ou quando Deus não quer que eu faça isso? Eu toco baixo desde os 11 anos de idade. Não toco ainda muito bem, mas faço alguma coisa. E quando chegou uma época assim, eu tirava as músicas para tocar, e eu não gostava de tocar praticamente que nem os caras tocavam, tá? Eu não gostava de tirar exatamente como aquele músico tocar, e eu chegasse aqui na igreja e tocasse igualzinho que ele tocava, porque eu achava que se eu tocasse igual dele, eu ia ser o pior adorador de Cristo, não era o que eu queria. Podiam ser músicas de outras, mas eu queria ser o Mateus tocando aquela música. Eu queria botar a minha parte, o que eu inventei, para diferenciar, para você ser aquele diferente. Para que Deus olhasse lá de cima e visse, o cara está tocando diferente, lá é o Mateus que está tocando. Não tem outro cara que vai tocar tão ruim que nem ele, é o Mateus. Pelo menos eu ia ter o diferencial para dizer, aquele lá sou eu tocando. E chegou uma época que eu disse, eu vou nesse culto aqui, eu não me lembro que época foi, aconteceu por determinados fatores, que não vem ao caso agora, disse, vou tocar igual que o cara tocava. Eu toquei
acho que foi uma música. Eu nunca me senti tão mal na minha vida que nem tocar aquela música. Por quê? Porque aquela não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que eu tocasse do meu jeito. Ainda bem que foi bem rapidinho, tá? Foi uma, duas músicas, eu digo, não, esquece isso aí. Volta para o que eu estava fazendo. Me senti melhor de novo, porque essa era a vontade de Deus. A vontade de Deus comunica com você. Você sabe quando você está fazendo a coisa certa ou você está fazendo a coisa errada. Sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha, aquele sentimento, bah, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Se você fez uma coisa errada, logicamente que é o espírito que está dentro de você, a sua alma, ela vai gritar. Ela vai gritar por socorro, porque ela sabe que o fim não é bom. Mas como assim botar o eu, botar as nossas coisas? Eu sempre gosto de falar, conversar com Deus e pedir se realmente o que eu estou fazendo é a vontade dEle. Porque mesmo Jesus aqui não tem exemplo melhor do que Jesus. Eu sempre gosto de falar dos exemplos de Jesus. Jesus chegou a Deus e pediu a vontade dEle. A vontade dele era que ele não queria sofrer aquilo. Só que ele disse, mas Deus, faça como você quiser, em outras palavras. Faça conforme você desejar. E como é que às vezes nós pedimos para Deus alguma coisa? Deus, se você não me der tal coisa, eu não venho mais para a igreja. Deus, você tem que me abençoar. Deus, eu tenho que passar naquela faculdade. Deus, eu tenho que comprar aquele carro. Deus, eu tenho que comprar aquela casa. Me ajuda a comprar aquela casa. Mas será que realmente a vontade de Deus para a nossa vida é isso? A vontade de Deus é esse tipo de coisa para a nossa vida? É só bens materiais que Deus quer dar para nós? A vontade de Deus para a nossa vida, será que se resume a só isso? A só ser bem-sucedido na vida? Será que é essa o que Deus está nos levando para nós? Será que essa é a vontade dEle? Eu acredito que não. Porque a maior vontade de Deus é que nós transmitimos a palavra dEle para todas as pessoas. Que nós pregamos o evangelho dEle. Que nós passamos a palavra de Deus, o amor de Jesus, o sacrifício que Jesus fez para nós. É isso que Ele quer. Essa é a vontade de Deus. As outras coisas que vêm ao redor são coisas que Deus, Ele mesmo disse, que é para nós se preocuparmos com os dias de hoje. Buscai primeiro as coisas do reino de Deus, dos céus, que o resto vos será acrescentado. E Ele mesmo falou isso, que em outras palavras, é para nós se concentrar em Jesus. As outras coisas Ele vai dar. Mas por que tu fala isso? Porque hoje, o que eu mais eu escuto falar quando as pessoas falam de Deus, ou querem falar de religião, ou querem falar de alguma coisa, elas botam o eu na frente. Eu converso, por causa do trabalho, eu acabo conversando com muitas pessoas, tá? Em volta, e geralmente elas vêm falar sobre Deus, sobre alguma coisa, e por causa desse eu, elas acabam indo fora. Porque a primeira coisa que elas dizem, eu respeito tudo, eu respeito todos, eu respeito todo mundo, mas muitas delas dizem, mas eu não vou lá porque aquele pastor rouba, eu não vou lá porque só dão dinheiro para a igreja e os pobres, mas eu dou dinheiro para os pobres, dou mais que aquelas pessoas que estão lá na igreja. Ou vou dizer que ninguém já ouviu falar disso. Eu saio distribuindo muito de coisa. Aquelas pessoas não falam isso. Onde que está o problema aí? O primeiro problema é que elas acabaram colocando o eu maior do que a vontade de Deus. O eu fala, eu não vou mais. Eu não vou mais na igreja porque não precisa. Mas será que essa é a vontade de Deus? Eu duvido que Deus afastaria uma pessoa da igreja, do seu santuário, que é onde que nós nos encontramos para adorar Ele. Isso não está na palavra dele. Porque não está, mas você vai dizer, aquelas pessoas sempre têm aquele algo mais, elas sempre têm aquela coisa para dizer que, porque aquele cara fez aquilo, aquele outro fez aquele outro lá. Então, hoje eu vou ensinar. Quando as pessoas falarem isso, ou se você fala isso também, eu vou deixar uma passagem aqui que está em
João, tá? 12, versículo 4, que diz assim, ó: Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse, isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixa para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Tem dois fatores aqui muito importantes. Primeiro, Judas, tá? Ele ajudava os pobres. Ele era esse cara que chegava, pegava o dinheiro e dava para os pobres. E o que ele acabou fazendo no final? Acabou entregando Jesus. Esse era esse cara. Essas pessoas, quando vêm falar isso, você sempre diga para elas: querido, eu conheço um cidadão que fazia exatamente a mesma coisa que você. E o nome dele você conhece, porque todo mundo conhece Judas Iscariotes. Ele fazia exatamente a mesma coisa. Ele andava com Jesus, ele era o responsável, digamos assim, tá? Para quem ele era responsável pelo dinheiro que estava ali com Jesus, tá? Ele era o tesoureiro de Jesus. Porque Jesus, como era um ser humano como eu e você, ele precisava comer. Quando ele ia de um lugar para outro, ele tinha que pagar taxa, porque ele tinha imposto, tinha um monte de coisas. Ele tinha que dar de comer para os seus discípulos, porque Jesus nunca vai te mandar, isso é outro ensinamento, Jesus nunca vai te mandar de um lugar para o outro, ou fazer de alguma coisa, se ele não tiver como te sustentar. Ele nunca fez isso. Ele chegava para os discípulos e disse: larga tudo e me segue. Só que nesse mesmo momento em que ele dizia isso, ele dava condição para os seus discípulos. E Judas era o responsável para cuidar disso, tá? Ele pegava o dinheiro, pagava comida, ia no mercadinho da época, ia lá, comprava, rasgava a veste de Jesus. Quem é que ia lá comprar? Ele ia lá comprar. Porque você acha que não ia acontecer isso? Claro que acontecia. Imagina, eles caminhavam o dia inteiro, não tinha, que nem hoje, carro. Então, o sapato gastava, a sandália gastava, ele ia lá e comprava. E olha o que ele falou. A mulher chegou aqui nessa passagem, Jesus recebeu uma oferta, que foi um unguento, e ele chegou e disse: mas por que não dá para os pobres isso aí? Para que tu vai dar para Jesus? Não é exatamente o que as pessoas dizem hoje em dia? Mas para que tu vai dar lá? Mas dá para o pobre, olha só quanto eu dou lá, que eu ajudo as pessoas lá. E olha onde que está o problema. Elas podem prestar atenção, elas sempre vão falar o eu na frente. Por quê? Porque o ego delas está maior que Deus. Quando nós fizemos isso, nós dissemos que nós somos maiores que a vontade de Deus. Um jeito de ver se nós estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, uma maneira delas é essa. Porque o próprio Jesus disse, o que o coração está cheio, acaba falando, a boca acaba falando. E é nesses momentos que você percebe as verdadeiras intenções das pessoas. Elas acabam botando o eu na frente. Eu vou ajudar, é com as minhas coisas que eu ajudo as pessoas. Foi exatamente o que Judas fez. E as pessoas colocam esse eu e se afastam da presença de Deus. Elas acabam colocando Deus de escanteio. Porque elas não acabam mais praticando a vontade de Deus. Elas deixam Deus de lado. Elas não seguem mais. E qual que é o outro ponto? O outro ponto que as pessoas gostam de falar hoje em dia: eu não vou mais lá e não sigo mais Jesus, porque olha só lá que aquele pastor fez. Olha o que nem tivemos uns casos atrás, aquela pastora fez, matou marido, matou não sei quem. Olha só o que fez. Mas, Mateus, o que tem a ver isso com Judas? Era só Judas que era discípulo de Jesus? Não, né? Ele tinha mais, né? Por acaso nós lemos em alguma passagem da Bíblia que algum outro discípulo se afastou da presença de Jesus por causa de Judas?
Não. Nenhum dos outros discípulos se afastou de Jesus por causa de Judas. É a mesma coisa que acontecia naquela época. Eu sempre gosto de falar, mudou 2000 anos, mudou os costumes, mudou o jeito que você fala, nós temos microfone, mudou como é que é a igreja, um templo diferente do que era naquela época. Mas as pessoas continuam praticando exatamente as mesmas coisas. Só que naquela época Judas fez tudo isso. Vocês acham que as pessoas que estavam ao redor não viam o que Judas fazia? Claro que elas viam. Naquela época ainda era mais fácil ainda de ver. Elas viam que Judas roubava, que ele estava roubando do próprio Jesus, em carne e osso, em outras palavras. Ele estava roubando na cara dura. E nem por isso os outros discípulos que estavam com Jesus disseram, não vou mais seguir Jesus. Olha o que aquele cara fez. Aquele homem seguidor de Jesus estava fazendo. Se ele roubava, por que eu vou seguir Jesus se um próprio discípulo dele estava roubando? Não é a mesma coisa que acontece hoje? Para que eu vou numa igreja onde tem os pastores? Para que são um bando de ladrão que só roubam? Não é exatamente a mesma coisa que acontecia aqui? Porém, nessa época, por incrível que pareça, as pessoas estavam mais preocupadas com a salvação delas do que hoje em dia. Porque hoje em dia, as pessoas estão priorizando o seu bem-estar, o seu eu, em outras palavras. Elas estão priorizando o eu, que nem eu acabei de falar. Estão deixando a vontade de Deus de lado e colocando o seu eu em primeiro lugar. E o primeiro mandamento, digamos assim, é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus tem lá, adora a Deus, Ele botou lá. E nós acabamos deixando isso de lado. Estamos colocando o nosso eu, priorizando nós. Simplesmente nós. Por isso que você vê muitas pessoas em volta, muitas pessoas que estão caindo em depressão, estão fazendo essas coisas, porque elas estão botando em primeiro lugar o seu bem-estar. Elas não estão botando Deus em primeiro lugar. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar que nenhum discípulo de Deus, digamos assim, teve uma morte assim muito alegre. Vamos dizer assim, uma morte muito feliz. Muitos irmãos nossos, aqui da Palavra de Deus, logo depois que foi escrito a Bíblia, que foram lançados aos leões, que foram devorados praticamente por dizer que serviam a Cristo e somente a Ele adorar, não jogaram a palavra fora. E nós, hoje em dia, queremos a palavra de Deus que seja uma mansidão, que ninguém vai falar mal de nós, que nós vamos num lugar e Deus vai sempre nos abençoar 100% o nosso bem-estar. Mas a palavra de Deus daquela época e para hoje é a mesma. O nosso Deus, nessa época aqui e agora, continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus que estava aqui, o mesmo Jesus que foi ressuscitado, que ressuscitou ao terceiro dia aqui, é o mesmo Jesus de hoje. Não mudou o Jesus. É o mesmo. É o mesmo Jesus aqui que repreendeu Judas, é o mesmo Jesus que nós temos hoje. Parece que nós estamos colocando Jesus sendo um cara totalmente diferente. Nós só pegamos as partes que nos interessam. Que nem eles gostam de falar, a parte da caridade. Tem. A parte que tudo é amor, o que é tudo é bom, que é manso. Mas nós esquecemos as repreensões de Jesus. O mesmo Jesus que cura é o mesmo Jesus que repreendia os discípulos, os apóstolos. Ou os sermões da montanha que nós gostamos de ler, que gostamos de falar. Não é por nada que o nome dele é chamado sermão. Por algum motivo tem. Porque ele estava exortando, porque ele estava ensinando o povo. O mesmo Jesus que estava lá, está agora. Nada mudou. Quem mudou bastante fomos nós. O amor está esfriando. O amor está ficando, porque o amor das pessoas que tinham naquela época está bem mais frio agora.
Porque as pessoas, que nem eu gosto de falar isso, elas colocaram o eu na frente. Elas estão colocando o nosso o eu posso, eu quero, eu vou fazer, mas esquecem de se perguntar se essa realmente é a vontade de Deus para a nossa vida. Bem dizer que as pessoas hoje em dia não se preocupam mais, eu não preciso ir tal lugar, eu só vou ajudar. Não que você não tenha que ajudar, tá? Não leve para esse lado. Eu estou falando do jeito, vou ajudar o pobre, vou ajudar o necessitado e passa a régua. Não, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus inclui isso, mas muitas outras coisas também. Elas pegam só um trechinho da palavra de Deus, nós acabamos pegando só aquele trecho que nos serve para aquele momento, para aquela situação, aí depois esquece. Não, Deus continua o mesmo daquela época e é hoje. Eu sempre gosto de falar, parece que as pessoas, mudou o século, estamos em 2021, agora Deus é diferente. Agora ele, sei lá, resolveu fazer alguma outra coisa, mudou daquela época. Mudou seus costumes, mudou a sua palavra. Não mudou nada. Ela continua igualzinha. Por isso que muitas pessoas, quando vêm falar agora, a partir de hoje, você diz, mas aquela pessoa me disse que não vai lá mais por causa disso. Eu digo, sim, eu conheço uma que fez a mesma coisa que tu. Tal pessoa fazia a mesma coisa ali, só que os discípulos continuaram seguindo Jesus. Eles não deixaram de seguir Jesus ou coisa assim porque tinha uma maçã podre lá no meio. Por quê? Porque elas não estavam seguindo Judas, elas estavam seguindo Jesus. Hoje em dia continua a mesma coisa, nós estamos aqui seguindo Jesus Cristo. Com certeza nós temos pastores, temos obreiros que nos ensinam a palavra, que é para nos passar à frente, que nos alertam, mas nós seguimos Jesus. O intuito da igreja é seguir Jesus Cristo. Está na palavra, nós somos a noiva de Jesus Cristo. É isso que as pessoas estão... Eu sempre gosto de falar de inversão de valores. As pessoas estão invertendo os valores. Elas estão achando que Deus é como que nem se fosse um servo nosso. Um cara que vem ali para nos dar a bênção, nos fazer sentir bem, nos fazer ficar de bem com a vida, não vou precisar de mais nada. Por exemplo, vontade do Mateus, ganhar na Mega Sena e nunca mais trabalhar. Ou vocês acham que eu não gostaria de ganhar na Mega Sena, ter lá, sei lá, 200 milhões na conta, nem precisa, 50 milhões na conta, vocês acham que realmente o Mateus aqui iria trabalhar por resto da vida? Esquece. Eu iria para uma academia umas 2 vezes por semana, porque senão a saúde ia para o saco. Tá? Mas vocês acham que realmente eu ia trabalhar? Isso é o que o Mateus queria, tá? Mas será que essa seria a vontade de Deus para mim? Por isso que tem muitas pessoas que acabam se desanimando também do Evangelho. Porque elas pegam achando que os seus desejos são os desejos de Deus. Ou que as suas metas para a vida são as metas de Deus para a sua vida. Mas não é assim. Nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus, seguir os seus caminhos e entender realmente qual que é a vontade de Deus para nós. Com certeza, a vontade de Deus é muito maior do que ter dinheiro, ter carro, ter casa, ter uma vida social boa, ter amigos. O amor, o que Deus quer para a nossa vida é muito maior que isso. Com certeza Ele não vai deixar desamparados nós, porque Ele sabe disso. Mas nós não podemos levar isso como uma nossa regra. Porque muitas vezes nós pedimos algo para Deus e Deus não dá, Deus não dá, Deus não dá, e nós continuamos lá pedindo. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas nós se perguntamos, será que Deus realmente quer que nós façamos isso? Não adianta nós pedir alguma coisa para Deus que Deus não, que não está nos planos de Deus para a nossa vida, Deus não vai dar. Mas ora. Digo, não, se não está na vontade de Deus, Ele não vai fazer. Se nem foi o próprio pedido, e principalmente se for alguma coisa contra a palavra de Deus, tá? Principalmente, se você pedir alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, esquece. Ele não vai te atender. Ou se for alguma coisa que Ele sabe que vai te tirar da presença de Deus,
Esquece, outra vez, bota 2 vezes, bota em maiúscula, ele não vai dar. Se o próprio filho dele, que foi Jesus, pediu alguma coisa, que foi isso aqui, tá? Nós acabamos de ler. Ele pediu, foi um pedido de Jesus a Deus. Ele pediu. Só que o que ele pediu, Deus já havia falado o que ia acontecer ainda nos profetas anteriores. Como Isaías tinha profetizado que viria, o menino. Deus não voltou na sua palavra. Deus não volta atrás da sua palavra. Agora tenha certeza, se Deus realmente foi Deus que prometeu alguma coisa para você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Agora, se Ele não prometeu, esquece. Como Deus tinha prometido lá antigamente, que era Jesus, tá? Nas passagens, o menino que nos nasceu. Olhem Isaías que vai ter lá. Leiam todo Isaías, eu não vou dizer onde está. Que faz bem. Isaías era um profeta muito legal. E leem tudo, porque foi um próprio pedido de filho para pai aqui, tá? E ele não atendeu porque ia contra a sua palavra. Não é que Jesus estava pedindo uma coisa para Deus que ia contra a sua palavra. Não, não é isso. Só que a vontade de Deus era que aquilo se cumprisse. E Jesus não ficou brabo, tá? Ele não ficou brabo, ele aceitou. E seguiu. E todo mundo sabe como é que foi. Jesus sofreu bastante. E quanto mais nós hoje estamos aqui, estamos bem sentados, acredito que todo mundo está bem alimentado, estamos acabando pedindo coisas supérfluas para Deus. E que às vezes não tem nada a ver com a vontade de Deus. Vocês podem não acreditar, mas eles me disseram desde pequenininho, disseram, ó Mateus, tu vai pregar. Eu digo, bah, vai ser um pregador da palavra de Deus. Gente, quando eu era pequeno, eu era muito tímido. Bastante, acreditem nisso, tá? Eu não abro a boca para falar praticamente nada. É muito de quem me conhece sabe que eu não vou em lugares assim, eu não abro a boca, eu fico sentado, fico quieto. Eu sou praticamente um poste lá parado, não faço absolutamente nada, tá? Agora com 30 anos na cara, faz já 1 ano que eu estou fazendo, eu estou pregando a palavra de Deus. Para quem conhecia o Mateus lá, para o Mateus agora, não ia dizer que ele ia pregar a palavra de Deus, tá? Eu era extremamente tímido, não falava nada, nem no colégio, lugar nenhum. Olha o que Deus faz, se Deus promete alguma coisa, Ele faz. E eu sempre lembro que quem falou isso foi minha avó. E eu sempre disse, sabe aquela palavra de Deus que diz que até que todas as coisas estejam cumpridas que Deus prometeu na sua vida, não vai morrer? Já ouviram? Já? Tá. Vocês sabiam que a minha avó morreu faz uns anos já? Ela só morreu depois que eu comecei a pregar? Que era uma das últimas coisas que ela tinha profetizado que não tinham ainda se cumprido. Então, se Deus realmente falou alguma coisa na vida de vocês, Ele vai cumprir, tá? E Ele vai fazer que vocês vejam Ele cumprir aquilo que foi cumprido. Agora, mas como é que eu vou saber se foi de Deus ou se não foi de Deus? Com certeza você vai saber quando foi Deus que falou com você. Quando Deus fala com você, você sabe que é mais íntimo o negócio. É direto. Você vai dizer, não foi para um geral, foi para um monte de pessoas. Não, não, não. Quando Deus quer falar alguma coisa, especificamente para uma pessoa. Ele não pega as pessoas num geral. Quando nós vimos Jesus operando milagres, senti a presença, alguém me tocou em minhas vestes e foi curada. Nós não lemos essa passagem? Quantas pessoas? Uma. Quando ele saía correr, a resgatar as pessoas paralíticas, ele acabava curando, era 1 por vez. Ele fez a multiplicação, sim, mas ele atendia 1 por vez. Não sei se vocês nunca pararam para analisar esse tipo de coisa na palavra de Deus, mas eu acabo analisando.
Quando ele queria fazer alguma coisa, ele era individual. Jesus sempre tratou as pessoas individualmente, porque ele sabia que uma pessoa era diferente da outra. Por isso que quando ele fazia os ensinamentos, que tinha aquela multidão de pessoas, ele ensinava em parábolas, para que todo mundo conseguisse compreender. Ele não ia ficar fazendo coisas difíceis, porque ele sabia das dificuldades da época. Ele sabia que era difícil passar uma mensagem para frente. Nem todas as pessoas naquela época sabiam ler. As pessoas que sabiam ler era a minoria da população. Então não tinha um jeito melhor deles decorar a palavra de Deus do que parábola, que eram coisas que eles usavam durante o dia a dia, que eles iam poder chegar no seu amigo, no seu vizinho e dizer, aquele homem me ensinou a parábola do joio e do trigo. Eles não iam se esquecer. Eles sabiam a diferença do joio e do trigo, o que acontecia. Olha quanto Jesus fazia. E quando ele ia tratar assuntos, era individual. Ele chegava, separava. Teve como Zaqueu, que nós não acabamos louvando aquela música, ele foi individualmente. Ele não pegou todo mundo ao redor, sei lá quem tinha ao redor lá deles, as pessoas que estavam embaixo, não, ele foi lá. A mulher que tocou, ele foi lá. Os paralíticos que desceram, que ele desceu sobre a casa, botaram os amigos, botaram um paralítico por cima, arrumaram o telhado, botaram em cima para que Jesus pudesse curar uma pessoa. Jesus sempre tratou as pessoas individualmente. E não é hoje que ele vai fazer diferente. Quando ele for querer operar alguma coisa, ele vai fazer individualmente. Muitas pessoas são curadas no mesmo dia, mas quando isso acontece, ele vai individualmente. Quando Deus for falar alguma profecia, alguma coisa, ele faz individualmente, para uma pessoa, sempre. Para quê? Para que não aconteça todos esses erros que eu estava falando anteriormente, que nós acabamos colocando o nosso eu acima da vontade de Deus. Para que nós tenhamos sempre em primeiro lugar a vontade de Deus. Esse é o nosso objetivo de vida. Nós temos que ter sempre a palavra de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida e tirar o nosso eu. Você vai ver como que Deus vai operar. Você vai ver como Deus vai operar na sua vida. Aí você vai começar a ver a transformação de Deus. Você vai ver como você vai conseguir seguir essa vida bem mais fácil. Você vai ver como Deus vai operar. E é diferente de ter bens, ter casas. É bem diferente. Ter Deus dentro de nós é ter paz. A paz que, indiferente dos problemas que você tiver, aonde tiver, ou o que estiver acontecendo, você vai chegar em casa, você vai deitar e você vai dormir. Você não vai ficar pensando nos problemas. Simplesmente você vai deitar e você vai dormir. Você pode ter o chefe, pode ter acontecendo mil e umas coisas, podem ter gente gritando com você. Você vai se lembrar que Deus está em seu lugar, que Deus está em primeiro lugar, e você vai acabar vendo como você vai conseguir suportar isso. E você não vai ofender a pessoa. Ele vai te dar paz para aguentar isso. Ele vai te dar amor para poder entender a palavra de Deus e ainda fazer você pregar para aquela pessoa, para que ela conheça Jesus. Isso é ter a vontade de Deus em primeiro lugar. Ter a vontade de Deus no nosso coração. Porque o melhor jeito de pregar a palavra de Deus hoje em dia é o testemunho. E o testemunho não é, que nem eu acabei de falar, não é dinheiro. O testemunho é a nossa vida, como é que nós se comportamos na nossa vida. Então, hoje eu não quero deixar muitas palavras, tá? Mas tenham isso em mente. Ter a vontade de Deus em primeiro lugar, saber o que Ele quer. Tirar o nosso eu de lado e botar Deus em primeiro lugar. A vontade dEle, saber o que nós temos que fazer na nossa vida. E agora, quando vierem dizer que não vai para a igreja porque vai dar dinheiro para pastor e tu dá para pobre, ou porque aquela outra pessoa vai para a igreja, mas lá tem um monte de gente ruim, você lembra de dizer para ela que eu conheço uma passagem e teve um cara na Bíblia que fazia isso. Te garanto para ti que ela não vai dizer que vai querer ser igual dele. Amém? Devolva a palavra para o pastor.